Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação do projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, primeiro bimestre. Polo Itapetininga, turma SM3. Mediador, Daniel Carlos Viana. Integrantes, Cléris Maria da Silva Paiva, Jair Fernando Damato, Juliana Aparecida Ferreira de Moraes, Pamela Carole Rosa Ribeiro, Saulo de Jesus Oliveira e Tiago Paes. Projeto integrador, Clima, Ambiente e Sociedade. Tema escolhido, energia limpa e renovável. Pesquisa sobre o problema de energia. A estrutura do Polo de Itapetininga é mantida pela Prefeitura, mas as altas tarifas de energia elétrica acabam comprometendo boa parte do orçamento do campus, que poderia ser destinada a outras aplicações de maior interesse para a comunidade acadêmica, como mostram os gráficos abaixo. Pesquisa sobre o problema de energia. Além dos problemas ambientais que são causados por essas geradoras de energia, sendo um deles o efeito estufa no planeta, o trabalho visa encontrar uma solução tecnologicamente possível e economicamente viável, lembrando sempre dos impactos que toda ação humana tem sobre o meio em que vive, não somente social, mas principalmente o ambiental. Descrevendo as fontes de energia não renováveis. De modo bastante generalista, a humanidade acostumou-se com a retirada de energia da natureza, seja para qual causa for. As não renováveis, até então as principais utilizadas, podemos citar o urânio, o carvão e o petróleo, entre outras. Como já percebido, estão dispostas na natureza, mas dentro de um limite de disponibilidade. Exemplos: hidrelétricas. Vantagem: emissão de gases causadores do efeito estufa muito baixa. Baixo custo. Desvantagens: impactos sociais e ambientais do represamento do rio, dependência limitada das condições climáticas. Termoelétricas a carvão. Vantagem: baixo custo de construção e combustível, alta produtividade e independência das condições climáticas. Desvantagens: emissão de gases de efeito estufa muito alta, é o que mais emite. Poluição local do ar, com elementos que causam chuva ácida e afetam a respiração. Termoelétricas a gás natural. Vantagem: baixo custo de construção, independência das condições climáticas, baixa poluição local, comparada à termoelétrica a carvão. Desvantagens: emissão de gases de efeito estufa alto, menor que a do carvão, porém significativa. Custo de combustível muito oscilante, atrelado ao petróleo. Descrever as fontes de energia renováveis. Já as renováveis, como sol, biomassa, vento, marés e energias geotérmicas, também estão disponíveis, mas a sua utilização é ilimitada, pois são naturalmente repostas sem a necessidade de esperar pelo tempo. Nessa dualidade de energias disponíveis, outro fator de grande relevância é o fato das energias renováveis não produzirem resíduos nem poluentes, o que também os torna uma energia limpa. Exemplo: eólica. Vantagem: emissão de gases de efeito estufa praticamente inexistentes e impacto ambiental mínimo. Desvantagens: baixa produtividade, dependência das condições climáticas e poluição visual. Termoelétricas a biomassa. Vantagem: baixo custo de construção e combustível. Emissão de gases de efeito estufa praticamente se anula. O ciclo do carbono fica perto de ser fechado, independência das condições climáticas. Desvantagens: disputa do espaço do solo com a produção de alimentos. Caso haja desmatamento para o cultivo, cria um novo problema ambiental. Fotovoltaica. Vantagem: baixo impacto ambiental. Desvantagens: alto custo e baixa produtividade. Definição da fonte de energia viável. Optamos pelo sistema fotovoltaico. Foi decidido assim, pois além de ser com maior viabilidade econômica, é regulamentado pela ANEEL, permitindo ao campus um backup caso necessário. O kit para instalação é composto por placas e inversores. O inversor tem a função tradicional de converter a corrente contínua em corrente alternada e também a função de sincronizar o sistema com a rede pública. Sendo assim, usaremos o sistema on-grid. O inversor terá que ser do tipo runtime, ou seja, um equipamento que além da conversão da corrente, realiza também sincronização com a rede elétrica. A imagem abaixo ilustra o funcionamento da mesma. Vejamos agora este vídeo. Diariamente, muita energia chega ao planeta de forma gratuita e limpa.
Os raios solares, além de trazerem a luz e o calor essencial para a vida na Terra, podem gerar energia, tanto na forma de calor quanto de eletricidade. A eletricidade produzida diretamente a partir da luz solar é chamada de fotovoltaica, que é o casamento de duas palavras: foto, que significa luz, e voltaica, que vem da palavra volt. A maneira mais tradicional de fabricar uma célula fotovoltaica é com fatias super finas de silício. O silício é o segundo elemento mais abundante da face da Terra. A eletricidade produzida nas células vai para um equipamento chamado inversor, responsável por deixá-la com as características da rede elétrica. Quando o sistema é instalado em edificações, a eletricidade solar pode ser usada nos eletrodomésticos e lâmpadas. O que não for consumido no local poderá ser lançado na rede elétrica. Além do baixo impacto ambiental na instalação, sistemas fotovoltaicos oferecem diversas vantagens para a rede elétrica, como a redução de perdas em transmissão e distribuição de energia, já que a eletricidade é consumida onde é produzida. Edifícios com tecnologia fotovoltaica geram mais eletricidade nos momentos de maior demanda no Brasil, já que usamos muito ar-condicionado justamente quando há mais sol. Pela sua grande modularidade, os painéis podem ser rapidamente instalados, aumentando a geração em uma mesma área. A radiação solar no Brasil é abundante e possuímos uma das maiores reservas de silício do mundo. Isto faz com que nosso país seja um local privilegiado para uma indústria fotovoltaica, gerando empregos, retorno em impostos pagos e benefícios para a nossa rede elétrica. Quer saber mais sobre eletricidade solar? Definição da fonte de energia viável. Pelo fato de identificarmos grandes espaços ociosos no campus da universidade, podem ser utilizados para a geração de energia e como o sistema não possui dispositivos de armazenamento, toda a energia excedente produzida, aquela que não é utilizada pela residência ou pela empresa, é enviada de volta à rede convencional de energia elétrica. Com isso, o medidor de energia elétrica gira no sentido contrário e esse excedente é convertido em créditos de energia, que podem ser utilizados em momento onde a demanda é maior que a produção. Observando o gráfico, notamos que a cidade tem boa irradiação solar. Durante o levantamento das necessidades do polo, constatou-se que os equipamentos de iluminação geram custo em torno de R$ 2.500 mensais, com um gasto de 4.700 kW ao mês. Dessa forma, analisamos valores versus potência dos materiais disponíveis no mercado atualmente. Temos aqueles que entregam o melhor custo-benefício. Em nosso projeto, propomos uma economia de 25%, o que representa a utilização de 42 placas e o uso de 2 inversores, que representam um custo de aproximadamente R$ 62.898. Analisando os resultados do tempo de retorno, que é de aproximadamente 8 anos e meio, constatou-se que a instalação é viável uma vez que o sistema tem vida útil em torno de 30 anos. A proposta inicial consiste de 42 placas e 2 inversores, e ainda restariam 21 anos e meio de economia no consumo que poderão ser revertidos na ampliação do sistema. No mês, teríamos uma energia gerada igual a 1.175 kW, representando uma economia de aproximadamente 24,89%, que representa R$ 616, como mostra o gráfico abaixo. Apresentação do protótipo. A estrutura proposta para a cobertura será metálica, utilizando telhas ecológicas do tipo reciclável, visando atender dois aspectos: o menor custo e meio ambiente. Utilização do protótipo no espaço do polo. Verificando a imagem, as placas poderão ser instaladas e cobertura ser implantada no estacionamento. Inicialmente, necessitaremos de uma área de cobertura de aproximadamente 67 metros quadrados. Obrigado pela sua atenção. Além da viabilidade econômica, esse é um sistema que ele é regulamentado pela ANAEL, então a gente não teria problema do uso dele, exatamente. E além dele ser prático para a instalação, precisando apenas de placas e inversores.
E outro dado que fez com que a gente escolhesse a energia fotovoltaica é porque a insolação em Itapetininga ela tem uma média muito boa. Então a gente não teria problema na absorção dessa energia. E a gente optou por esse sistema, que é o on-grid, que as placas são instaladas e são ligadas à energia, à rede elétrica. Então, quando a gente não tem a energia solar, a gente tem a energia da rede para utilizar. Então, não correria o risco do polo ficar sem energia nenhuma. Além disso, esse dispositivo conectado à rede elétrica, você utiliza a energia necessária e o que você produz de excedente, o seu relógio gira ao contrário, então te gera crédito para esses momentos em que você não tiver essa opção. E uma outra coisa que contribuiu para que a gente optasse por isso foi o grande espaço que tem ocioso, sem utilização. Então a gente olhando, medindo também o estacionamento e por uma função dupla, que seria não só de gerar energia, como também de nos fornecer uma cobertura para o estacionamento, ele seria a opção mais viável. Então teríamos que fazer uma cobertura. Sim, uma estrutura. Uma armação. Sim, nós optamos pelo duplo sentido, para estar usando tanto as vagas, né, porque o sol esquenta o carro, esquenta a banco de moto, está protegendo os carros e está gerando energia. Não que não possa ser colocado em cima do polo ou em outros lugares, também daria do mesmo jeito. Mas a ideia era colocar primeiro no estacionamento. No estacionamento. No estacionamento. Então ia ter um custo de cobertura ainda, né? Sim, mas a gente ainda fez uma pesquisa sobre isso com utilização de materiais ecológicos de baixo impacto e baixo custo, para diminuir tudo. E aí dentro disso, a gente conversou com vocês, a gente fez uma média de 2.500 de gasto mensal, que dá 4.700 kW, e olhando para esse valor, a gente propôs a instalação de 2 kits, que seriam 2 inversores e 42 placas, e aí seria um gasto de 62 mil, ou um investimento de 62 mil e quase 900 reais. Então, esse valor de 62 mil seria no estacionamento. Vocês não estão incluindo o prédio aqui. Não. Só no estacionamento. Vocês não fizeram só do prédio. Como assim do prédio? Porque isso aqui vocês pensaram em colocar e instalar no estacionamento. No estacionamento. Não, na realidade, nós vimos várias visualizações. Poderíamos trocar as janelas por placas fotovoltaicas. Poderíamos colocar todo nas janelas. E também podemos usar o telhado. Mas aí o valor seria esse. Se eu falar assim, vamos pensar em colocar no prédio. Esse é o valor. Esse é o valor. No prédio. No prédio. Não no estacionamento, por exemplo. Não, porque daí no estacionamento teria a estrutura. Isso. Então aqui só no prédio. No prédio. Isso. Se a gente fosse gastar, seriam 42 placas no prédio. Em cima do prédio. Para gerar uma economia de 25%. Tá. Porque a nossa ideia não é que a gente gaste, é que a gente use a economia gerada com essa instalação e pague o próprio sistema, para não gerar nada adicional. Então, aí... E aí vocês fizeram... Aí a gente teria uma economia de... Volte lá um pouquinho. Quanto que você... Aqui a gente... 600 e... O investimento, 62 mil, e aí uma economia aproximadamente 616 reais por mês. Por mês. Isso daqui a gente pagando por mês, levaria 8 anos e meio para pagar o sistema. Isso usando a média, né? Porque tem meses, dependendo que nem ficou. Esse ano mesmo, que no próximo mês não teve chuva, né? Então a radiação foi muito mais forte, geraria mais energia. Nós pegamos uma base só. Aí, ou seja, a gente ia gastar menos aqui. Com certeza. Da energia elétrica. Exatamente. Quanto mais sol, menos chuva. Chuva, melhor. Exato. É. Então aí a gente geraria essa economia de que daria os 25% do gasto que a gente usou como média e levaria 8 anos e meio para pagar. Ainda restaria 21 anos e meio, tanto para você usar o sistema, quanto para reinvestir o que foi sendo economizado. E foi isso. Que bom. Eu só, assim, não sei como é que a gente... Esse é um projeto maravilhoso, né? Que, claro que todo mundo quer, principalmente... Created using Powtoon.